Muitas personalidades ao longo da história têm se destacado na humanidade pela prática da caridade. E hoje eu gostaria de confabular com você a respeito desse assunto. Afinal de contas, caridade salva no sentido espiritual. Nós temos aqui no Brasil, vamos nos ater ao nosso país, muitas personalidades famosas até pela prática da caridade, no sentido religioso, pessoas que ao longo da sua história praticaram o ato de ser bom com as pessoas, abriram suas casas como consultórios de ajuda, de restauração de vidas, criaram organismos voltados para esse segmento, enfim, em toda a sua história praticaram o ato da caridade, que é muito bonito, diga-se de passagem, maravilhoso, um ato de bondade, de espontaneidade, que pessoas que praticam essa natureza são verdadeiramente pessoas dotadas de uma capacidade única. Inclusive algumas do sentido religioso, aos quais, dos seus segmentos religiosos aos quais elas pertencem, foram até canonizadas, ou seja, colocadas como intercessores no mundo sobrenatural, uma vez que essas pessoas já não estão mais em nosso meio, servindo então como um degrau de acesso até ao mundo espiritual, segundo os rituais da sua religiosidade. Também no campo mediúnico, aqui no Brasil nós temos personagens que se destacaram ao longo da história, sendo pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que dentro do seu segmento religioso até serviram de intérpretes, segundo eles, de cartas psicografadas de pessoas que já deixaram este mundo e se encontram no mundo espiritual, enfim, coisas dessa natureza, segundo os rituais aos quais a sua religião, a sua prática espiritual lhes afirma que eles têm essa segurança. Mas, trazendo cá para nós, eu gostaria de trazer esse assunto à baila e fazer comparações bíblicas para ver se há fundamentos espirituais que arregimentam, que dão veracidade, que dão contexto ao texto do que estamos falando, não é? Quanto a intercessão, a intermediários no céu, pesquisando a Bíblia, nós vamos deparar lá na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, verso 5, né? Aonde Paulo escreve a Timóteo, seu auxiliar das suas viagens, dizendo assim: entre o céu e a terra há um só mediador, Cristo Jesus, o homem, que em função de ter passado pelo sacrifício da cruz, se encontra hoje diante do Todo-Poderoso como nosso intermediário, como nosso advogado, aquele que recebe a nossa petição, digamos assim, os nossos atos de vida, quer sejam bons ou maus. Então,
a prerrogativa de que essas pessoas possam ser canonizadas no sentido de ser intercessores entre o céu e a terra, cai por terra. Porque não existe base bíblica para esta afirmação. Quanto à prática das cartas psicografadas, das consultas com pessoas que já deixaram este mundo, ou seja, espíritos que estão a vagar aonde não sabemos, segundo os conceitos dessa prática religiosa, se olharmos a Bíblia para buscarmos um contexto para o texto deste tema que estamos tratando neste momento, o apóstolo Paulo também escreve, aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 9, verso 27, assim se expressando: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto, o juízo, ou seja, um acerto de contas no sobrenatural. Não há meios de a terra se achegar às coisas espirituais por meio de homens ou de atos de caridade ou de coisas naturais. Então, diante de tudo isso, eu te pergunto: caridade salva? Eu creio que não. É um ato de bondade que nos valoriza na terra, mas não nos leva a ter respostas espirituais com Deus. Um dia, perguntaram a Jesus a respeito dos pobres, e Jesus assim se dirigiu àqueles que o argumentaram com ele: os pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre me tereis. Ou seja, amados, infelizmente a pobreza é fruto do afastamento do homem dos conceitos espirituais. Não de hoje, mas um processo que vem desde quando Adão recusou a dependência de Deus no paraíso, sendo obrigado a deixar o jardim que Deus criara, para onde ele estava abrigado debaixo da presença e da proteção e do senhorio de Deus. Vindo à terra, disse Deus: maldita é a terra por causa do pecado. Ou seja, amados, infelizmente, este mundo é um mundo de disparidades sociais, é um mundo de confrontos sociais. Mas há uma resposta, há uma solução, há um caminho. Jesus, ele disse: ainda que esteja morto, viverás. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Portanto, meu amigo, eu digo a você, entre o céu e a terra, há um só caminho: Jesus. Ressurreição, verdade e vida.